caríssimo e caríssima. É a última vez que você está me ouvindo esse olá, caríssimo e caríssima. Graças a Deus, professora, que você vai sair do ar. Bem, é a última aula que estou passando para você, as minhas informações de questão de concurso. É como eu te falei, concursando, senhores e senhoras, rapaz, é muito distante, eu acho que é muito frio. Não uso terno nem gravata. Eu sou uma pessoa muito próxima de você, aula particular. Até estava conversando com uma aluna que fez curso de redação online e ela também era presencial. Essa professora, se conversa com a gente responde para você do outro lado. É isso mesmo. Por falar em responder, desligou teu celular aí? Porque agora vem mais uma porçãozinha de questões aí para resolver. Vou ver se eu consigo resolver todas, senão eu posso passar aqui um gabarito e você vai tentar fazer pensar. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tudo bem? Mas não vou perder tempo com conversa. Vamos às questões. Venha comigo. Ainda daquele texto do Rui Barbosismo. Olha só a questão número 8. Rui Barbosismo é um neologismo. Neologismo é uma palavra nova, né? Uma invenção. Neologos, palavra nova. Do qual se valeu o autor do texto para lembrar o estilo retórico pelo qual se notabilizou o escritor baiano. Porque o Rui Barbosa dá licença, a linguagem dele não é fácil. É bem estilo retórico. Não haverá prejuízo para a correção da frase acima ao se substituir os segmentos sublinhados na ordem dada por. Caríssimo, olha só. Aqui diz assim, ó, do qual se valeu, a que recorreu, do qual incorreu, a cujo pela madrugada, em que fez uso, em cujo incorreu, não tem jeito, gente. Aí diz assim, pelo qual se notabilizou. Olha que palavra notável, olha a dica aqui do notabilizou, tá vendo? É mesmo que eu falar, lembrar o estilo retórico que fez notável o escritor. Então, a que recorreu, quem recorre, recorre a, certo? Recorrer a essa preposição está legal. Recorrer é valer-se. Notável, notabilizou. Caríssimo, letra A é a resposta. Letra A. Mais um pouquinho. 9. Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o aspecto do texto. Bem, então, clara e correta esse livre comentário sobre o aspecto do texto. Clareza, gente, tem a ver com coerência. Correção, sem erro. Então, vamos ver se a gente acha isso aqui, ó. Diz assim, nem todas as pessoas que utilizam vocabulário rebuscado alcançam por isso. Pronto, já quebrou minhas pernas aqui, ó. Por isso não se escreve assim. Por isso. Tá vendo aqui o pequeno detalhe que os olhos passam batido? Ó, por isso qualquer ganho que se possa atribuir a seu. Crase antes de seu? Não, não e não. 9 não. B. O autor do texto acredita que muita gente se vale de um palavreado rebuscado para intimidar ou mesmo calar os interlocutores menos cultos. É bem isso, gente. Então, o autor acha que você cala as pessoas quando você usa um palavreado rebuscado. As pessoas não entendem nada, se intimidam e você fala sozinha. É bem isso. Para intimidar ou calar os interlocutores. E você acaba dominando o pedaço. É exatamente a letra B a resposta. Claríssimo. Agora, ficou evidente que Dona Glorinha buscava ilustrar as pessoas. A Dona Glorinha queria ilustrar. Que ela quer ilustrar ninguém. Não. Cujo vocabulário menos reduzido. Também não. Das pessoas, esse cujo vocabulário era vocabulário das pessoas, o vocabulário da Dona Glorinha menos reduzido, esse cujo não deixa claro também. Já achamos a resposta, né? O termo solangês, tratando-se de um neologismo, aplica-se aos casos segundo os quais quem fala de modo rebarbativo parece aludir a tal Solange?
Primeiro que tinha uma crase. Segundo que está confuso. E o texto não diz isso. Tratando-se de um neologismo, aplica-se aos casos segundo os quais, então, quem fala de modo rebarbativo, complicado, parece aludir a Solange? Claro que não. Que bobagem. Não é difícil encontrar aqui e ali pessoas cujo intento é de se apoderar de um alto vocabulário, tendo em vista o propósito de vir a impressionar quem não tem. Olha, essa é uma linguagem muito coloquial. Quase dá para entender aquela coisa da pessoa impressionar e fazer outro calar a boca. Mas não está bem escrito isso aqui, não. Digo para você que a resposta correta mesmo é a letra B, que traduz o texto. Tá? Essa aqui é melhor. E a número 10, diz assim: está plenamente adequada a pontuação do seguinte período. Caríssimo, eu tenho que fazer pontuação, eu tenho que procurar o verbo. Tudo igual, são 5 alternativas. Então eu vejo aqui, ó, acredita-se. Tinha que ter uma vírgula, porque quebrou a frase aqui. Sobretudo entre os estudiosos da linguagem, então tem uma vírgula aqui. Então tem que ter essa. Que parou a frase de novo. Tinha que ter uma vírgula aqui, ó. Acredita-se que, por não haver 2 sinônimos perfeitos, olha aqui, ó, essa vírgula fecha com essa. Você lê assim: acredita-se que há que se empregar com toda a precisão os vocábulos de uma língua. Aí tem uma vírgula aqui, porque tem conjunção. Entendeu? Então por isso que está errado. Você tem que procurar a sequência da frase. Acredita-se isto. A letra A não é. Ó, acredita-se, vírgula. Tá ok. Sobretudo entre os estudiosos da linguagem, vírgula. Tinha que ter uma vírgula para fechar com essa. Que, agora entrou uma nova oração. Por não haver 2 sinônimos perfeitos, vírgula, que essa vírgula tem que fechar com essa. Há que se empregar, tira essa vírgula. Com toda a precisão, tira. Deixa eu só voltar atrás aqui, ó. Essa vírgula aqui, ó, até dá para deixar. Deixa eu voltar. Há que se empregar os vocábulos de uma língua. Então, essa vírgula aqui e essa vírgula aqui, eu vou marcar diferente. Eu vou dizer que elas são facultativas. Pode ter, não está errada, pode ter. Sem problemas. Mas aqui está faltando uma antes do ainda que. Antes de conjunção tem a vírgula. Ainda que com isso, tira essa vírgula daqui. Tá? Vamos à próxima. Olha o trabalho que dá. A língua portuguesa é uma beleza. Eu amo a língua. Acredita-se, vírgula. Sobretudo entre os estudiosos da linguagem, tem que ter essa vírgula para fechar com essa. Que, lembra que eu leio assim, acredita-se que, abre a vírgula de novo. Por não haver 2 sinônimos perfeitos, beleza, beleza. Há que se empregar com toda a precisão. Veja que aqui foi colocada uma vírgula e aqui não foi colocada a vírgula. Lembra que eu falei que era facultativa? Ou você coloca as duas ou não coloca nenhuma. Então não dá para deixar manco o texto. Os vocábulos de uma língua, aí, vírgula, ainda que com isso, até, deixa eu pensar aqui, ó. Ainda que se corra o risco de passar. Essa vírgula aqui não está de todo errado, não há necessidade. É facultativo. Bem, então também não é C, né? Até agora não achamos. Ó, acredita-se, vírgula, beleza. Sobretudo, tira essa vírgula daqui. Entre os estudiosos da linguagem, beleza. Que, beleza. Por não haver 2 sinônimos perfeitos, ok. Mas aqui já está errada. Há que se empregar com toda a precisão. Ó, de novo tem uma vírgula aqui, ó. Você lê assim, ó. Há que se empregar os vocábulos. Você lê daqui para cá. Então, esse com toda a precisão, ou você coloca 2 vírgulas, ou você não coloca nenhuma.
Há que se empregar os vocábulos de uma língua, beleza essa, ainda que com isso, essa vírgula não tem agora, ainda que tinha que ter uma antes e uma depois. Viu como é que é difícil a análise da pontuação? Você tem que entender a frase para analisar. Bom, achamos que a letra E, né? Com certeza, onde que sobrou? Acredita-se, beleza, sobretudo entre os estudiosos da linguagem, beleza, que, beleza, por não haver dois sinônimos perfeitos, de novo, há que se empregar com toda a precisão os vocábulos de uma língua, ok, ainda que com isso se corra o risco de passar por pernóstico, ok, beleza, é a letra E. Vai, sempre pense assim, como eu li, acredita-se. Quem acredita, acredita em algo, que há que se empregar com toda a precisão os vocábulos de uma língua. Essa é a linha, a ideia, tá? Aqui entra uma nova oração, ainda que por causa da conjunção. Leia assim, para você achar a vírgula. Caríssimo, daí eu achei o Tribunal Regional do Trabalho, 19ª Região, de 2014. Eu catei algumas questões de lá, tá? Então coloquei uma certa ordem, que não é a ordem do gabarito, tá? Muito bem, tinha nessa questão assim, e então percorriam aos poucos povoados, então percorriam as pouco povoadas estepes da Ásia Central até o Mar Cáspio. Bem, isso aqui é do texto da prova, que eu não coloquei o texto da prova. Mas o mais importante é isso aqui, o verbo flexionado nos mesmos tempo e modo, que o grifado acima está. Então, lembra que eu falei nas outras aulas, percorriam ava, ia, unha. Eles gostam muito desse tempo. Isso aqui é pretérito imperfeito. Eu vou ter que encontrar um verbo do modo indicativo que tem essa flexão, tá? Termina em ava, ou ia, ou unha, porque eles querem o mesmo tempo. Aqui, então, nessa questão, você tem e de lá por navios que contornam. Não é, isso aqui é presente, não é. Era, é verbo ser. Antigamente eu era, tá aqui, caríssimo, essa é a resposta. Eu era, letra B. A rota da seda nunca foi pretérito perfeito, esse aqui é o pretérito perfeito. Dispararam também é pretérito perfeito. Acompanham é presente. Tá? Então está caindo bem isso em prova. Olha. Vamos ver a próxima. Cruzando os desertos do oeste da China, que contornam a Índia, adotam complexas providências. Olha, essa é uma prova recente, em 2014. Fazendo-se as alterações necessárias, os segmentos grifados acima foram corretamente substituídos por um pronome, respectivamente, em. Então, quando eu digo assim, cruzando os desertos, eu não poderia começar com os cruzando. Quando o verbo está no gerúndio, eu tenho que colocar o pronome para cá. Os desertos é objeto direto. Daí, eu tenho que marcar. Deixa eu até colocar aqui. Esse é um assunto que eu dei no século passado, acho que para você, né? Você já esqueceu isso, né? Já sei que você esqueceu, não tem problema. Então, é assim, se o termo grifado, isso é dentro do complemento verbal. Complemento verbal, que é objeto direto e objeto indireto. Se o termo que está sendo substituído for objeto direto, você vai usar o pronome o, a, os, as. Eu vi o edital, eu vi o. Eu trouxe os materiais, eu trouxe os.
Mas às vezes o verbo termina em R, ou em S, ou em Z. Aquela coisa de vimos, fiz, lembra? Procurar, termina em R. Daí, nesse caso, desaparece e vai virar lo, lá, los e las. E se o verbo terminar em AM, EM, ão e oin, o que você vai fazer? Você vai colocar no pronome ene, no, na, nos e nas. Esses são os pronomes que substituem o objeto direto, que é aquele termo sem preposição. Tá? Sem preposição. Mas se o termo grifado, ou que vai ser substituído, for objeto indireto, aí você vai trocar por lhe ou pronome lhes. Alguns verbos não aceitam lhe ou lhes como complemento. Tá? Olha o que eu estou te falando. Por exemplo, os verbos que não aceitam lhe. Vou colocar aqui, ó. Verbos que não aceitam o pronome lhe ou lhes como complemento. Lhe ou lhes. E vou escrever aqui, ó. É o verbo assistir no sentido de ver. É o verbo aspirar no sentido de desejar, tá? Eles são verbos transitivos indiretos. E o verbo visar, então deixa eu puxar aqui, ó. O verbo visar no sentido de ter em vista. Nesses sentidos, ele não aceita ler. O que eu estou falando? Vê se eu consigo traduzir para você. Se eu falar assim, ó, assisti ao filme ontem, eu nunca vou falar assistir ao filme. Você assistiu ao filme? Se você falar assistiu, cometeu um grave erro de lesa gramática. Jamais poderia trocar por o. Assistir a novela, assistia, erradérrimo. Ao filme é objeto indireto. O máximo seria um lhe. Assistir-lhe, máximo. Mas esse verbo não aceita lhe como complemento. Então, lhe não dá, ou muito menos. Aqui que você diz assim, ó. Assistir a ele, tá? Aqui é que diz, no lugar de filme, assistir a ele. É isso que eu tô falando. Quando eu falo assim, ó. Aspiro a vaga. Eu aspiro a vaga é minha. A vaga, quando tem crase, é objeto indireto. É no sentido de desejar. Eu digo assim, aspiro a ela. Aspiro a ela. Nunca digo aspiro a. Eu aspiro a é quando eu vou aspirar o carpê, aspiro. Aspirar o perfume é outra coisa. Captou a mensagem? Então, é para você lembrar esse conteúdo. Além disso, tem que saber colocar o pronome. Porque você sabia que tem certas palavras que atraem o pronome. A próclise, né? Então, palavra negativa, o que, conjunção, advérbio, pronomes indefinidos, eles atraem. Além de saber substituir, tem que saber colocar. E aí a gente vai para a questão. Ó, cruzando os desertos, eu troco por os. Que contornam a Índia eu troco por a. Adotam complexas providências, eu troco por as. Agora vamos ver a colocação. Tudo é objeto direto. Adotam o que, contornam o que, cruzando o que. Então, onde tem lhe, tira fora. Tá? Onde tem lhe, tira fora. Eu acho que eu já, tirando os lhes fora, aí, ó. Olha aí, pronto, resolvi. Vou nem pensar. Se eu descobrir que o objeto é direto, que não cabe lhe, onde tem lhe, cortei fora, o que me sobrou? A letra D, ó. Cruzando os desertos, cruzando-os. Beleza? Por que há contorno? Porque o que é palavra atrativa. O que é palavra atrativa. Sempre que tiver que,
o a vai ser colocado antes do verbo. Eu não poderia dizer que contornam na. Isso aqui estaria errado, tá? Não posso. Adotam. Bem, aqui adotam, aqui vou colocar, como eu terminei em M, ficou adotam nas, né? Que eu passei no quadro na revisão. Adotam nas. Beleza, beleza, beleza. A letra D. Ó, questão recente, hein? Isso tá caindo na FCC. 3. Que acompanha as fronteiras ocidentais chinesas. O verbo que no contexto exige o mesmo tipo de complemento. Legal, gente. Aqui para você descobrir que verbo é esse. Se você vai procurar um objeto direto ou objeto indireto ou os dois e indireto. É isso que você tem que analisar. Então, você vai analisar assim. Que acompanham as fronteiras. Acompanham o quê? Eu descobri que isso aqui é um verbo transitivo direto, que as fronteiras é objeto direto e que por isso a rota da seda nunca foi. Foi é verbo de ligação. Esses caminhos floresceram durante os primórdios. Isso aqui é verbo intransitivo, ele não tem objeto. Viajavam por cordilheiras. Isso aqui também não é. Viajavam por onde? Né? Isso aqui é verbo intransitivo. Cordilheiras é adjunto adverbial. Até cair em desuso. Aqui, caríssimo, cair em desuso. Isso é preposição. Verbo transitivo indireto. O maquinista empurra a manopla. Ah, beleza. Verbo transitivo direto empurra o quê? A manopla. Aqui, ó, sem preposição. Isso significa que é um objeto direto, que é o mesmo que está lá sem preposição. Beleza? Belezinha? Letra E, resposta correta. Letra E. Vamos para frente. O sinal indicativo de crase pode ser corretamente suprimido sem prejuízo para a correção ao sentido original do texto. Então, aqui tem pedacinho do trecho. Quero te mostrar o seguinte. Se você tirar, ó, pelo princípio do E, chama-se paralelismo. Paralelismo. Quando tem E, ele está ligando duas estruturas. Se você tirar a crase daqui, ele vai ficar só preposição, a preposição. Aí você vai ter que tirar o quê? O artigo daqui também, para ficar a preposição, entendeu? Então, quando você tira a crase, você elimina o artigo. Se você eliminar o artigo, você tem que mexer aqui também e tirar o artigo. Essa eu não posso tirar. Então, a letra A aqui, ó, eu não posso tirar a crase, porque senão eu vou ter que mexer na segunda parte da oração. Você entendeu? Tirar uma crase é mexer aqui também. Então, não dá. O mais belo legado do Renascimento a que? O mais belo a que? Quando se faz a pergunta a que, aí vai a crase. Então, eu não posso tirar. Em continuidade a que? Em continuidade a miséria. Não dá para tirar. Aqui, ó. Aqui é facultativo. É a letra D. Quem impõe a quem? A quem? Aqui eu não posso tirar. Então, eu só queria dizer para você o seguinte, caríssimo. Assim, ó. Que a crase diante do pronome possessivo, eu tenho que explicar que eu acho que isso eu não comentei. Então, como caiu nessa prova recente, vou escrever aqui para você. Então, crase facultativa, ou quem sabe eu já expliquei nas primeiras aulas. Então, por exemplo, quando houver pronome possessivo. Assim, ó. Até colocar, acho que a mesma frase. Fiz
referência à minha secretária. Ai, meu Deus, tinha que apagar aqui para não dar confusão na leitura, né? Mas só um pouquinho, tem que explicar isso aqui. Fica feio o quadro borrado assim. Vamos lá. Eu fiz referência à minha secretária e não à sua. Sua. Caríssimo, você tem dois pronomes possessivos. Aqui você tem minha e aqui você tem sua. Referência a preposição é obrigatória, mas o artigo do lado do minha é facultativo. Se eu disser assim, esqueci minha apostila e a minha apostila, não faz diferença o a. A regra é assim, quando um pronome possessivo vem ao lado de um nome, minha secretária, chama-se pronome adjetivo possessivo. Então, quando ele vem com determinante, a crase é facultativa. No singular. Singular. Então, aqui, ó, só no singular. Poderia ser minha, tua, sua. Quando o pronome possessivo vem sozinho, representando o nome, a crase é obrigatória. Tá? Então, no singular é facultativo, eu posso tirar. Agora, se eu escrever assim, ó, fiz alusão às minhas alunas. Fiz alusão às minhas alunas. Minhas alunas. Alusão a mais o as. Quer dizer que aqui houve a fusão, porque se tem um S aqui, significa que o artigo está lá. Então, quando o pronome vem ao lado de um nome, no plural, crase obrigatória. Daí não dá para tirar. No plural é obrigatória. No singular ela é facultativa. Pronome ao lado de nome. No singular. Então aqui, caríssimo, por isso que a questão que é facultativo, que poderia ser suprimido, é bem aqui, ó, a letra D. A sua vontade. Eu poderia tirar essa crase porque está no singular. Tá? Quem impõe a sociedade. Bem, vamos aqui, ó. Tem um outro concurso que trata de... que eu peguei da 6ª região e vou dizer para você, para marcar a concordância verbal. Tenho 1 minuto para falar. Então aqui, provocam muitas polêmicas entre crentes o posicionamento. Provoca o posicionamento de alguns religiosos acerca da educação religiosa. Sempre deverão haver, não existe isso, deverá haver bons motivos junto àqueles que são contra a obrigatoriedade do ensino religioso para se reservar essa prática a setores de iniciativa privada. Eu li muito rápido aqui, você procura o verbo, né, e veja o erro. Estou procurando a correta. Um dos argumentos trazidos pelo autor do texto contra os que votam a favor do ensino consiste nos altos custos econômicos que acarretarão tal medida. O número de templos em atividade na cidade de São Paulo vem. Olha aqui, ó, um acento torto aqui, não tem acento, que o sujeito é número. Vem em proporção maior do que ocorre com o número. Portanto, a resposta é letra E. A 2, eu já vou dar a nova redação da frase acima, de que o setor privado já dá conta. Número 2, a resposta correta é nas quais o setor privado já vem interferindo em. Essa é a redação correta da 2, tá? A 3, nem obrigar uma pessoa a rezar, nem proibi-la de fazê-lo, mantenha correto o sentido da frase, substituindo o segmento grifado. A substituição do 3, gente, é a letra D. Coagir alguém a que reze ou impedi-lo de o fazer, tá? Aí, a 4, a pontuação está plenamente adequada no período. Você vai entender por quê. É a letra A, faz aquela leitura que eu fiz na anterior, e as demais estão erradas. A 5, olha só que tamanho de questão. Transpondo-se para a voz passiva a frase, sempre haverá quem rejeita a interferência.
Caríssimo, a voz passiva é: a interferência do Estado nas questões religiosas sempre haverá de ser respeitada. É a letra B. E a última é essa, que para lidar com a estrutura, a sabedoria aqui é de que necessitamos, as medidas a serem tomadas para quê? Aqui é um para quê, não é nem com pronome relativo. Para quê? Aqui na próxima, as expectativas da sociedade nem sempre serão diante das dificuldades mais amplas com que se defrontam. A época em que, essa que é a resposta do em que, é a letra D, a conclusão a que. Assim, nós terminamos a nossa aula. Na verdade, eu precisaria de mais uns 5 minutinhos para concluir as últimas questões, por isso que foi um atropelo que eu queria deixar com gabarito para você. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Mais caríssimo, eu te agradeço do fundo do meu coração mesmo, a tua paciência, né, de me ouvir todos esses 24 encontros. Agradeço também por você estar sempre ligado, fazendo os exercícios, e tomara mesmo que você tenha aproveitado o máximo desse curso. Obrigada pela sua atenção, bons estudos, continue estudando até o concurso, grande abraço. Tchau!